noite. Meu nome é Joelma Santosa. Irei apresentar o trabalho agora referente à primeira atividade online da disciplina de Libras. Seguiremos o seguinte roteiro: o que é Libras, o que é a comunidade surda, falaremos da trajetória dos surdos e sobre a cultura e identidade surda. A primeira questão: o que é Libras? A palavra Libras, na verdade, é uma sigla que significa Língua Brasileira de Sinais. Então, a língua brasileira de sinais, ela tem a sua própria gramática e ela é uma modalidade visual espacial. Então, o que para a língua oral é a palavra, é equivalente aos sinais na Libra. A Libra, ela não é universal, então ela varia de país para país e ainda tem suas variações dentro dos países, de acordo com cada região, porque ela é influenciada pela cultura local. A próxima questão a ser respondida é: o que é a comunidade surda? Então, a comunidade surda, ela vai englobar as pessoas portadoras de deficiência auditiva e também os familiares dos surdos, os tradutores, intérpretes da língua de sinais e demais pessoas que trabalham ou se socializam com pessoas surdas. Então, essa comunidade, na verdade, é um grupo de aspecto cultural e que partilham da língua de sinais. Vamos agora falar um pouco sobre a trajetória dos surdos. Para falarmos da trajetória dos surdos, vamos seguir uma linha histórica. Então, falando primeiramente da Idade Antiga, que vai do período de 4.000 a.C. a 476 d.C. Nesse período, os surdos, eles, de uma forma geral, eles não eram bem vistos. Mas temos uma exceção. No exemplo, o Egito. No Egito, por um tempo, acreditava-se que os surdos, na verdade, eram deuses. Já na Grécia, acreditava que eles eram incapazes para o raciocínio, eram insensíveis e também incômodos para a sociedade. Por isso, muitos foram condenados à morte, de diferentes formas, né? Alguns eram mortos pela espada, outros eram lançados em precipício. Em Roma, o costume também era o abandono e a morte dos surdos. Alguns sobreviventes acabavam vivendo como escravos. Na China, também existia assim, o costume de lançar os surdos ao mar. O abandono dos surdos era uma coisa muito comum em todas essas civilizações. Na Idade Média, a Idade Média ela vai do período de 476 d.C. até 1456 d.C. Então, sabemos que durante a Idade Média, a Igreja Católica ela se tornou dominante sobre todo o mundo. E a visão que a Igreja Católica tinha dos surdos era que eles eram incapazes de confessar seus pecados, já que eles não falavam. Então, dessa forma, os surdos eles não podiam tomar comunhão nem casar. Eles só podiam se casar, existiam até exceções, se o Papa autorizasse esse casamento. Eles não tinham almas, eram considerados pessoas sem almas para a igreja. E muitos, eles foram lançados na fogueira da Inquisição. Roma, durante o período da Idade Média, do ano mais ou menos 529 d.C. para Roma, os surdos que falavam possuíam até alguns direitos, os outros não. Então, quem falava, os surdos falantes poderiam ter propriedade, poderiam casar e até redigir testamento. Já os não falantes, eles não tinham sequer direito a fazer parte dos testamentos. Eram considerados pessoas incapazes de gerenciar seus atos e sua própria vida. E acabavam sendo marginalizados como os débeis mentais. A Idade Moderna ele foi um período
de, de muito crescimento e para a comunidade surda. Porque nesse período, muitas pessoas, muitos estudiosos, eles começaram a apoiar, começaram a surgir escolas para surdos. Eu vou citar aqui algumas pessoas que se destacaram nesse período da Idade Moderna. Girolamo Cardano, que era um médico italiano, ele dizia que a surdez, ao contrário do que se pensava, ela não impedia a aprendizagem e o melhor meio para se educar os surdos era através da escrita. Então, ele utilizava-se muito de sinais e da escrita para os surdos. Segundo, para Girolamo, era um crime não se instruir o surdo. Outro estudioso que merece destaque é Pedro Ponce de León, que era um espanhol, foi considerado o primeiro professor de surdos. Fundador também da primeira escola para surdos. Ele ensinava a falar, a ler, a escrever, rezar e também ensinava doutrinas cristãs aos surdos. Os seus trabalhos serviram como base para estudo de outros estudiosos. Outro importante ator nesse período foi Juan Pablo Bonet, que era também espanhol e publicou um livro em 1620 com o alfabeto na língua de sinais. Ainda na Idade Moderna, podemos também citar Jacob Rodrigues Pereira, que foi um francês. Ele defendia muito a oralização, que os surdos deveriam ser oralizados. Mas nos últimos anos da sua vida, ele acabou aceitando a ideia de que a língua gestual seria a melhor forma de comunicação entre os surdos. Outro estudioso importante nessa fase foi Jean, um francês, que foi um dos primeiros professores surdos do mundo. E não podemos deixar de falar de Lepé, que foi um educador francês. Hoje ele é considerado criador da língua gestual, mesmo sabendo que já existiam outras pessoas que trabalhavam já com essa língua. Ele disse que a língua gestual era a base comunicativa essencial entre os surdos. Então ele criou o Instituto Nacional de Surdos Mudos e fez muitas demonstrações bem pertinentes da língua gestual perante nobres e estudiosos de sua época. Então, o período da Idade Moderna até o ano de 1880, ele foi considerado uma fase de revelação cultural. Então, nesse período, os surdos eles não tiveram problema, como nós podemos ver, não tiveram problemas com a educação. A maioria dominava a escrita e muitos existiam nesse período, né, baseado na literatura, existiam muitos escritores, artistas, professores e outros sujeitos surdos que eram bem-sucedidos. Começou então a haver uma disputa entre a França, que defendia que a melhor forma de ensinar os surdos seriam utilizando a língua de sinais, melhor forma de comunicação, e a Alemanha, que defendia que os surdos deveriam se comunicar em língua oral. Então, a partir dessa disputa, essa disputa foi parar no Congresso de Milão. Os franceses defendendo a língua de sinais e os alemães defendendo a comunicação oral. Então, em 1980, o que é que se concluiu desse Congresso de Milão? A conclusão é que os sinais destruíam a capacidade de fala dos surdos. Então, depois desse congresso, ficou proibida a língua de sinais entre os surdos. Então, o que aconteceu? Foi determinado que deveria ser utilizado apenas o método oral puro. E, como consequência, houve a demissão dos professores surdos. Uma das consequências. Só que, mesmo diante dessa imposição, muitos surdos eles resistiram e continuaram, muitas pessoas e educadores, eles continuaram a propagar a língua de sinais.
Então, durante a Idade Contemporânea, na verdade um pouco antes, houve um despertar cultural que se iniciou nos anos 60. Houve então um renascimento da aceitação da língua de sinais e da cultura surda. Muitas pesquisas linguísticas, elas mostraram como resultado que a língua de sinais deveriam ser considerada a língua materna dos surdos. Houve também que a filosofia do bilinguismo ganhou muita força e as tecnologias que foram surgindo, elas potencializaram ações de inclusão da comunidade surda e a difusão dessa cultura. Eu gostaria de destacar alguns pontos que marcaram a história dos surdos no Brasil. Por exemplo, a fundação da primeira escola de surdos do Brasil, no ano de 1857, por Eduardo Uté. Ela foi fundada no dia 26 de setembro dessa data, e nesse dia é comemorado o Dia Nacional dos Surdos. Outra data interessante foi a data de 1877, que foi criada a Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos, conhecida como FENEIDA, que buscava, em sua proposta, a recuperação dos surdos. No ano de 1977, foi fundada a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, no Rio de Janeiro, que, na verdade, ela foi uma reestruturação da antiga FENEIDA. Já em 84, fundou-se a Confederação Brasileira de Desportos dos Surdos, em São Paulo. No ano de 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele sancionou a lei que reconhece a língua brasileira de sinais como comunicação entre surdos. Em 2005, foi aprovado o decreto 5.626, que regulamenta a Libras no Brasil. Um fato interessante em 2006 foi a criação, a abertura do primeiro curso superior de Letras Libras em licenciatura, na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina. Aí, logo mais em 2008, foi fundado o primeiro curso superior Letras Libras Bacharel, também em Florianópolis, em Santa Catarina. Agora vamos refletir um pouco sobre a cultura e a identidade surda. Então, o que seria a cultura surda? Seriam os costumes, valores, ideias e comportamentos adotados pela comunidade surda. Então, a produção surda, ela também, assim como outras culturas, ela é localizada historicamente e ela é modificável. Mas por um tempo essa cultura, como a gente viu, foi desconsiderada. Mas os estudos culturais, eles trouxeram mudanças. E hoje nós sabemos que ela não é uma cópia da cultura ouvinte. Uns aspectos importantes da cultura surda seriam que a língua de sinais, a história cultural, a literatura, artes surdas e a pedagogia dos surdos. Aqui nesse slide nós podemos ver que a cultura surda não é formada apenas pela língua de sinais, né? Então, temos aqui a arte, quadros de Fernando de Machado. Temos o teatro de surdos. Aqui também um quadro mostrando a cultura surda de Robin Walker. Anne Guimarães, que está sendo muito conhecida nas redes sociais por interpretar pop e hip hop em língua para surdos. E também, os surdos, eles também têm a sua própria literatura, com utilização da Libras. E a identidade surda, o que seria? Então, a identidade, ela é delineada tendo por base a diferença com quem convivemos. Então, nós sabemos que somos brancos porque existem pessoas negras. Nos consideramos magros porque tem pessoas de peso maior. E nos nomeamos brasileiros porque também sabemos que existem chineses. Então, a cultura surda, ela tem um elemento preponderante, que é a língua de sinais.
Mas não só isso. E é por meio da convivência que nos tornamos parte e constituímos a nossa identidade. Então, para se identificar com os pares e para desenvolver a identidade surda, a criança surda, ela necessita da convivência com a cultura surda. Isso é muito importante para ela criar a sua própria identidade. Tchau.